Olá, eu sou Vera Morgado. Começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. O Conselho de Ética adia para terça-feira a votação do relatório que pede a cassação do mandato do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Comissão de Constituição e Justiça também adia a votação do parecer que define o rito do processo contra Cunha no plenário. E você vai ver também. Aprovada a volta da DRU. A proposta agora segue para a análise dos senadores. Nas comissões, críticas à tentativa de acabar com a internet ilimitada. Linhas, alfinetes e resina. É a mostra Criaturas Expressas. Sob protestos da oposição, o plenário da Câmara aprovou em segundo turno a DRU, um instrumento orçamentário que permite ao governo mais flexibilidade no uso do dinheiro público. A proposta segue agora para o Senado. Na mesma sessão, outro tema polêmico, a situação do comando da Câmara. A repórter Paula Bittar acompanhou. Depois de extinguir o intervalo regimental mínimo para que a proposta fosse votada, os deputados aprovaram a nova desvinculação de receitas. A DRU permite ao governo usar livremente 30% de receitas obtidas com taxas e contribuições sociais, entre outros, que hoje são destinadas a despesas específicas. Essa autorização significa a possibilidade de que o governo dê outra destinação a 120 bilhões de reais neste ano. Uma inovação da proposta é a autorização para que estados, Distrito Federal e municípios criem o mesmo mecanismo até 2023. A DRU sempre foi permitida apenas para o governo federal. O texto estabelece que a desvinculação não deverá prejudicar o pagamento de benefícios previdenciários. Mas para o deputado Arnaldo Faria de Sá, vai faltar dinheiro para saúde e previdência. Em 9 anos, que é o período de prorrogação dessa DRU, vai tirar mais 1 trilhão de reais da Seguridade Social. E aí vai faltar dinheiro, é lógico que vai faltar dinheiro. E vem alguns espertos dizer, não, é só uma jogada contábil, é só mexe aqui, mexe ali, mexe lá. Não, é meter a mão mesmo no dinheiro da Seguridade Social. O relator da PEC, deputado Laudívio Carvalho, rebateu o argumento. O que nós fizemos dentro do nosso relatório foi preservar saúde, educação e previdência. Nenhum aposentado terá o seu direito adquirido arrancado. Pelo contrário, nós estamos aqui para defender o aposentado. Estamos aqui para defender o pai de família, a mãe de família. Então o que estão dizendo é falácia, não é verdade. Aposentados, a saúde e a educação estão preservados sim dentro do nosso relatório. A discussão da PEC acabou interrompida pelo deputado José Carlos Aleluia, que se dirigiu diretamente a Valdir Maranhão e abriu um outro debate sobre quem deve estar no comando da Câmara. Vossa Excelência não devia e não tem condições de estar sentado aí. Saia daí, presidente! Entregue esse posto! Vossa Excelência foi eleito. Vossa Excelência está sentado aí com autorização do Supremo Tribunal Federal. Nas outras votações da semana, os deputados aprovaram o pedido de urgência para a votação da proposta que estabelece novas regras para a gestão dos fundos de pensão. Já aprovado pelos senadores, o texto dificulta a influência de partidos na indicação de dirigentes dessas entidades. Outra urgência aprovada beneficia o projeto de lei de responsabilidade das estatais. O projeto cria o Estatuto Jurídico de Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Subsidiárias. Prevê mecanismos de controle e divulgação dos dados da gestão, muda regras de compras e licitações dessas empresas e restringe a indicação de conselheiros, entre outros pontos. Nós sabemos que há um capítulo inteiro, 39 artigos, tratando de licitação, que tratam de licitações e contratos, ou seja, é uma verdadeira nova lei de licitações no setor público, uma 8666. Por isso, não pode ser discutida a toque de caixa. Nós sabemos que para ser diretor de uma estatal, para ser membro do conselho de administração de uma estatal, hoje basta ser um apaniguado político, basta estar filiado a um partido, basta o QI de quem indica, basta a amizade, basta a parceria,
não precisa de formação, de conhecimento, de experiência, absolutamente de nada. O Conselho de Ética adiou para a próxima terça-feira a votação do relatório do deputado Marcos Rogério, que pede a cassação do mandato do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. A única reunião dessa semana no Conselho foi marcada pelo debate em torno do pedido de prisão de Cunha, feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e também pela ausência da deputada Tia Heron, que pode ser um voto decisivo no processo. O repórter Marcelo Westphalen mostra como foi. O dia começou quente na Câmara. Bem cedo, a imprensa noticiou que o Ministério Público pediu a prisão de Eduardo Cunha e de outros políticos. No Conselho de Ética, a notícia repercutiu entre os deputados. É a invasão de um poder contra o outro, a independência tem que ser prevalecida e acho que não muda nada aqui no Conselho. Quem já decidiu aqui o seu voto não vai mudar por essa ação do Procurador-Geral da República. Acho que é um pedido que é coerente e nós, pela seriedade do Dr. Janot, temos certeza de que os fatos que fundamentaram esse pedido são concretos, são bem fundamentados, são sérios. A sessão foi convocada para que os deputados pudessem discutir e votar o relatório do deputado Marcos Rogério. O parlamentar pede a cassação, alegando que Cunha mentiu na CPI da Petrobras, quando disse que não tem contas no exterior e nem recebeu vantagens indevidas. Cada deputado falou por cerca de 10 minutos e a discussão demorou mais de 5 horas. O deputado João Carlos Bacelar apresentou um voto em separado descartando a cassação e pedindo uma punição mais branda, suspensão do mandato por 3 meses. Em cima do regimento, em cima das minhas convicções, em cima do depoimento da defesa e a posição da minha assessoria, achamos que o deputado Eduardo Cunha tem que ter um afastamento aqui da casa durante um período determinado que eu propus o meu voto em separado. Apenas uma integrante do Conselho se ausentou da sessão, Tia Heron, do PRB da Bahia. A assessoria da parlamentar confirmou que ela estava na casa, mas a deputada não apareceu. Na ausência da titular, quem assumiu foi o primeiro suplente do bloco da deputada a registrar presença no plenário, o deputado Carlos Marum, que vota a favor do deputado Eduardo Cunha. O parlamentar criticou o presidente do Conselho, José Carlos Araújo, por ter encerrado a sessão sem votar o relatório do deputado Marcos Rogério. O presidente, parcial como sempre, utilizou o regimento, o que é legítimo, utilizou o regimento, para postergar o resultado, coisa que, por sinal, tem acontecido há muito tempo. O presidente, quando erra e quando acerta, atua no sentido de que o processo se torne mais longo, talvez até para que muitos continuem em evidência. O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, justificou o adiamento. Primeiro, eu vi o presidente Jacobo com dificuldades para votar de matérias de interesse do Brasil. E eu não quis atrapalhar. Disse ao presidente que o Conselho de Ética não seria impedimento para que votasse as matérias que interessam ao Brasil. Segundo, o relator está examinando o voto do João Carlos Bacelar e esse voto tem que ser analisado. E para analisar um voto desse tamanho, tem que ter tempo para ser analisado. Então nós devemos fazer tudo sem assodamento para não sermos acusados, como todo mundo está acusando o deputado Eduardo, de manobrista. Eu não quero ser acusado de estar fazendo manobra. O relator, deputado Marcos Rogério, também defendeu o adiamento da sessão e negou que haja manobras por parte do presidente do Conselho. Esse processo é cercado de tantas manobras que agora aqueles que sempre manobraram reclamam do Conselho não deliberar. Eu acho que o processo está maduro, está bem debatido, está na hora de votar. Acontece que nós tivemos um voto em separado apresentado na última reunião, é um voto extenso, que apresenta várias preliminares que devem ser encaradas, devem ser enfrentadas pelo relator e, no mérito, chega a uma conclusão, que é a conclusão que esse relator também chegou, que houve quebra de decoro. Veja, os aliados do deputado Eduardo Cunha chegaram à conclusão de que ele faltou com o decoro parlamentar. A representação contra Cunha foi apresentada em 13 de outubro de 2015. Na próxima terça-feira, 14 de junho, 245 dias depois da apresentação, o Conselho de Ética deverá tomar uma decisão sobre o caso. Um processo cheio de idas e vindas. Um recorde de manobras,
um recorde de tempo e a gente espera que terça-feira consigamos votar. Na reunião de terça-feira será votado o relatório do deputado Marcos Rogério, que pede a cassação de Eduardo Cunha. A votação deverá ser apertada. A deputada Tia Heron, do PRB da Bahia, ainda não revelou seu voto, que poderá ser decisivo. Na última reunião, ela não apareceu, mas em nota, a parlamentar afirmou que sabe da grande expectativa a respeito deste assunto e que irá cumprir com o seu dever. O PT acusa o governo de pressionar Tia Heron para inocentar Eduardo Cunha. Temos inclusive uma pressão que vem do Palácio do Planalto em torno do voto da deputada Tia Heron, que pode salvar Eduardo Cunha. Posso lhe garantir que não há nenhuma interferência, nenhuma ingerência no governo, já que esse é um assunto que cabe à Câmara Federal. O deputado Eduardo Cunha se pronunciou por meio de uma rede social em relação ao adiamento da votação. Ele qualificou a decisão do presidente do Conselho de Ética de antirregimental e autoritária. Sobre o pedido de prisão, Eduardo Cunha afirma que teria como objetivo constranger parlamentares e influenciar o resultado do Conselho de Ética. Sobre o rito de cassação por quebra de decoro parlamentar no plenário, o presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, encaminhou uma consulta à Comissão de Constituição e Justiça, que foi respondida pelo deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. A definição sobre essa questão interfere diretamente no processo contra o deputado Eduardo Cunha. Em função da obstrução dos partidos de oposição, que reclamam de possíveis manobras, a CCJ teve de adiar a votação do parecer do deputado. O texto foi apresentado na segunda-feira, mas houve obstrução de partidos como o PSOL, o PT e a Rede. Deputados dessas legendas querem que a consulta encaminhada pela presidência da Casa à CCJ seja remetida ao Conselho de Ética. Que é o órgão que regimentalmente deve responder a consultas sobre questões como essas. Então, a escolha da CCJ já é sim uma violação ao regimento. No texto, o relator, deputado Arthur Lira, diz que o plenário deve deliberar projeto de resolução formalizado pelo Conselho de Ética e não um parecer. A questão é importante porque o relator afirma ainda que é possível fazer emendas ao projeto de resolução em plenário, desde que essas alterações não prejudiquem o representado. O relator afirma ter sido isento e falou do caso de Eduardo Cunha. Se eu decidisse pela prática da Câmara, que é fazer um parecer, que é o que ela tem feito nos últimos tempos, erradamente, parecer não recebe emenda nenhuma. Aí vamos supor aqui que saísse do Conselho a suspensão do mandato. Quando eu desse o parecer que na suspensão de mandato não cabe emenda, eu estaria protegendo o presidente Eduardo Cunha. Se desse uma posição ou desse outra, iria se colocar sempre em favor ou desfavor daquela personalidade, e não é o caso. O relatório diz ainda que, no caso de haver rejeição do parecer no plenário, a proposição deve ser arquivada e absolvido o parlamentar que responde ao processo. Nesta quarta-feira foi anunciada também mudanças de titulares da comissão. Todos deputados do Partido da República, o PR. Não é uma conduta indicável num momento como esse. A liderança do PR disse que ninguém do partido vai falar sobre as mudanças na Comissão de Constituição e Justiça. E a CCJ também aprovou na semana que passou a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que estabelece um percentual mínimo de representação de mulheres no Poder Legislativo. Originada no Senado, a proposta teve 28 votos favoráveis e 8 contrários. E agora vai tramitar em uma comissão especial que vai analisar o texto antes de submetê-lo ao plenário. Você vai ver daqui a pouco aqui, na Revista da Câmara. Na CPI do CARF, deputados criticam o corregedor da Receita Federal pela demora em descobrir o esquema de corrupção no Conselho. No mês do meio ambiente, iniciativas do Congresso Nacional lembram a importância da data. É só um instante. A CPI do CARF, que investiga um esquema que pode ter desviado dos cofres públicos 19 bilhões de reais, ouviu do ex-secretário da Receita, Everardo Maciel, que o órgão deveria ser extinto. Os deputados também ouviram o corregedor responsável pela área de investigação da Receita Federal. Estranharam a demora dele em descobrir o esquema de venda de sentenças e também consideraram insuficientes as medidas tomadas pelo órgão depois das denúncias de corrupção.
O coordenador de pesquisa e investigação da Receita Federal afirmou à CPI do CARF que recebeu pela primeira vez, somente em 2013, denúncias com detalhes concretos sobre irregularidades no Conselho, que julga os recursos de contribuintes contra a cobrança de impostos. Não conseguimos nunca uma substância suficiente para ter um fio de meada que justificasse uma investigação mais aprofundada, como é o caso das Zelotes. Deputados criticaram a demora em agir sobre as irregularidades. As pessoas botando os filhos no CAF, nunca chamou atenção. Os deputados perguntaram sobre as providências que foram tomadas para corrigir os procedimentos do CARF. Daí a necessidade de ter código de ética, de ter acompanhamento patrimonial. Para os parlamentares, o CARF precisa ser completamente reformulado e a CPI deve apresentar propostas para isso. Advogado, advogando e ao mesmo tempo sendo conselheiro, não havia um critério de distribuição, de sorteio dos processos. Um pedia para o outro e não houve por parte da inteligência da Receita nenhuma iniciativa ou fiscalização com relação ao CARF. O depoimento do atual consultor tributário Everardo Maciel à CPI do CARF nesta quinta-feira começou com um histórico detalhado e uma avaliação categórica. O modelo do CARF, para mim, esgotou-se. Isso não tem salvação. Não tem quem consiga corrigir isso. Maciel, que foi secretário da Receita Federal de 1995 a 2002, considerou contraditórias mudanças feitas depois da descoberta do esquema de corrupção no Conselho e fez uma série de sugestões, entre elas o fim do modelo paritário, com o mesmo número de representantes do governo e de entidades sindicais. Maciel defendeu que o CARF se transforme num tribunal administrativo, formado apenas por julgadores concursados. Os integrantes da CPI fizeram muitas perguntas e elogiaram as sugestões. Os deputados pretendem apresentar propostas para simplificar tanto a forma de o contribuinte recorrer contra os impostos, como a própria cobrança de tributos. O sistema tributário no Brasil não é claro, não é simples e não é eficiente. Basta ver o passivo que existe. Que propostas nós devemos ter para cobrar a dívida ativa no Brasil? São 3 trilhões de reais. Então, qualquer percentual que a gente conseguisse recuperar, nós recuperaremos a economia do Brasil rapidamente. E na CPI da máfia do futebol, o empresário Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, entregou números e documentos aos deputados para negar a existência de propina em contratos com a Confederação Brasileira de Futebol. Ele é sócio da Kleffer Marketing Esportivo, que tem contrato de 128 milhões de reais com a CBF para explorar a Copa do Brasil de 2015 até 2022. Esse contrato da Kleffer passou a ser investigado pelo FBI, a Polícia Federal norte-americana, depois que José Ávila, dono da Trafic, empresa que detinha direitos sobre a Copa do Brasil até 2014, denunciou o pagamento de propina para que fosse fechado o contrato. Ávila foi indiciado nos Estados Unidos por envolvimento no escândalo de corrupção na FIFA e fez um acordo com a justiça americana para não ser preso. As comissões de fiscalização financeira e de ciência e tecnologia debateram a franquia para a internet fixa. Atualmente, as operadoras cobram pela velocidade de acesso, mas querem criar um limite de uso. Acima disso, o acesso seria suspenso ou haveria uma cobrança adicional. A Anatel, a agência que regula o setor, chegou a autorizar a cobrança da franquia, mas, diante dos protestos, suspendeu a permissão. Na audiência pública promovida pela Câmara, as empresas de internet fixa argumentaram que precisam estabelecer um limite, a chamada franquia, e cobrar a mais para quem usa acima dela. Isso porque a demanda cresceu muito com o consumo de vídeos. Elas dizem que não é justo cobrar a mesma coisa de quem usa pouco e de quem usa muito. Defendem que a concorrência vai garantir que todos sejam atendidos. Cada um vai ter um produto para um determinado nicho no mercado. Vai ter o cara que faz só para a classe mais alta, vai ter o cara mais especializado na classe mais baixa. Então vai ter produto para todo o nicho de mercado que as competidoras, as prestadoras tiverem interesse. Mas para o Instituto de Defesa do Consumidor, a franquia vai criar uma internet dos pobres, com menor acesso. O IDEC defende que existem alternativas. Você não precisa limitar o quanto que a pessoa vai usar no mês.
Mas se a pessoa usa o dado, ela usa o vídeo, no momento que a rede está congestionada, então ela pagaria mais caro. Isso está sendo discutido em outros países, Nova Zelândia, Austrália. A Anatel, agência responsável por regular o setor, diz que a franquia é adotada em vários países e não é ilegal. A agência afirma que suspendeu a cobrança até que as operadoras garantam que vão informar o consumidor corretamente sobre as regras dos contratos. A prestadora tem que ser cada vez mais clara naquilo que ela vende para o consumidor e que garantem também o seu direito de acompanhar o serviço. Então ele tem que saber sobre que bases ele está sendo faturado, quando é que aquele serviço se esgota, quanto ele paga a mais caso ele venha contratar novos pacotes. Deputados dizem que apenas informar o usuário quanto ele já usou do limite da franquia não é o suficiente, porque a lei garante aos consumidores a continuidade dos serviços, além de proibir mudanças nos contratos sem justa causa. Os parlamentares criticaram a Anatel. Nós, como parlamentares, nós como fiscais que nós somos da lei, nós não podemos deixar com que resoluções se sobreponham à nossa Constituição, ao Marco Civil aprovado por esta Casa e às legislações que nós aprovamos aqui. Na semana que passou, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Aqui no Congresso, uma série de iniciativas durante todo o mês vai lembrar a importância da data. Alguns servidores começaram o dia de um jeito diferente. De forma simbólica, eles mostraram a preocupação com o meio ambiente, fazendo uma parte do trajeto de casa até o Congresso Nacional de bicicleta. A intenção é justamente marcar a necessidade de nós repensarmos a forma como nós nos locomovemos na cidade e buscando incentivar o uso da bicicleta como um meio de transporte saudável, não poluente. Para lembrar que o futuro depende de um país ambientalmente sustentável, também foi montada no corredor de acesso ao plenário da Câmara a exposição Conquistas e Desafios. A ideia é retratar um pouco a história da Frente Parlamentar Ambientalista e destacar temas que fazem ou que fizeram parte de projetos legislativos. Em outra iniciativa, foi lançada uma cartilha e um vídeo baseados nos 5 R's da sustentabilidade. O objetivo é fazer com que as pessoas pensem em atitudes ecologicamente corretas, a partir das seguintes ações: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. E, por exemplo, recusar. Muitas vezes você pode recusar um produto que, por exemplo, não esteja de acordo com as normas ambientais. Mudar a atitude dentro de casa, vai ver a diferença na economia na conta de luz e tal, como também aqui na Câmara. A mostra Criaturas Expressas pode ser vista até 15 de junho aqui na Câmara. Entre linhas, alfinetes e resina, a artista brasiliense Fernanda Paca dá forma a objetos de arte. A artista brasiliense Fernanda Paca apresenta nesta exposição obras dos últimos 6 anos de trabalho. Sua inspiração vem de mestres do cubismo e do dadaísmo. Além de linhas, lãs e botões, ela utiliza alfinetes, pregos, fios de aço enforcando bonequinhas e linhas misturadas à resina, dando cor e forma a seus objetos de arte. Other Way é uma obra da nova fase da artista. E como Fernanda realiza sonhos através da arte, a ideia de uma enorme ciclovia com carros derretendo e dando lugar a bicicletas é uma maneira de mostrar que é possível viver sem poluição. Outra obra em destaque é Lágrimas de Mariana, em referência ao desastre ecológico que aconteceu na barragem da cidade mineira. O muro construído com tijolos de parafina e giz de cera representa, segundo a artista, feridas profundas, expondo as vísceras do mundo. Isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!